Olá, sejam bem-vindos à nossa aula de Físico-Química. Hoje iremos falar sobre a lei de Hess, a definição de entalpia e as mudanças de estados abordando essa lei de Hess. Nosso livro-texto é o Fundamentos de Físico-Química, do Gilberto Castellan, e o Atkins, de Físico-Química. Aplicando a primeira lei da termodinâmica a uma dada reação química, por exemplo, a reação de síntese da água a partir do hidrogênio na fase gasosa, com meio mol de oxigênio na fase gasosa, nós teríamos que a variação de entalpia seria a entalpia do estado final, ou seja, dos produtos, menos a entalpia dos estados iniciais, no caso, os reagentes. Então, nós podemos escrever que o ΔH de formação da água na fase líquida seria igual à entalpia da água na fase líquida, no caso dos produtos, menos. E aí nós temos aqui a entalpia dos reagentes. No caso, a entalpia do gás hidrogênio na fase líquida, somado com meio mol de entalpia do oxigênio na fase gasosa. Esta equação nós podemos eliminar o colchetes no último termo, multiplicando o sinal de negativo pelos respectivos termos que estão dentro desse colchete. Então, nós temos que o ΔH de formação da água líquida é igual à entalpia de formação da água líquida menos a entalpia do hidrogênio na fase gasosa menos meio mol de entalpia do oxigênio na fase gasosa. A partir desta equação, nós podemos isolar a entalpia da água líquida. Isolando essa entalpia da água líquida, nós podemos passar a entalpia do gás hidrogênio e meio entalpia do gás oxigênio para o lado oposto da equação, de modo que a equação se torna igual à entalpia da água líquida igual à entalpia, a variação de entalpia de formação da água líquida mais entalpia do gás hidrogênio na fase gasosa mais meio vezes a entalpia do oxigênio na fase gasosa. Então, a partir desta equação, nós podemos escrever uma equação genérica. Nós podemos afirmar que a entalpia de um dado composto, no caso da água líquida, vai ser igual à variação da entalpia de formação desse composto mais o somatório das entalpias dos elementos que constituem esse composto. Para que esta ideia fique mais clara, nós vamos abordar agora um outro exemplo semelhante. Vamos considerar, por exemplo, a reação entre meio mol de gás hidrogênio com meio mol de gás bromo, formando o ácido bromídrico. Então, neste caso, a variação da entalpia de formação do ácido bromídrico na fase gasosa é igual à entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Mas quem está nos produtos? O ácido bromídrico. Então, nós temos a entalpia do ácido bromídrico, HBr, na fase gasosa, menos a entalpia dos reagentes. Nos reagentes, nós temos meio mol de hidrogênio e meio mol de gás bromo. Então, a equação se torna meio mol vezes a entalpia do gás hidrogênio mais meio vezes a entalpia do gás bromo. Tudo isso aqui dentro do colchete. E aí, de modo análogo ao anterior, para eliminar o colchete, a gente multiplica o sinal de menos vezes cada termo que está dentro desse colchete, eliminando, portanto, o colchete. Fazendo isso, nós vamos ter que a variação da entalpia de formação do ácido bromídrico na fase gasosa é igual à entalpia de formação do ácido bromídrico na fase gasosa, menos meio vezes a entalpia do gás hidrogênio, menos meio vezes a entalpia do gás bromo na fase gasosa. E aí nós podemos pegar a entalpia do ácido bromídrico, que é o primeiro termo do segundo membro desta equação, e trazer ele para isolar ele no lado esquerdo da equação. Então, feito isso, nós vamos mudar de membro os respectivos termos que são multiplicados por menos meio, mudando esses termos de membro, fazendo com que eles fiquem positivos.
Então, a equação vai resultar que a entalpia do ácido bromílico na fase gasosa é igual à variação de entalpia de formação do ácido bromílico na fase gasosa mais meio mol da entalpia do gás hidrogênio na fase gasosa mais meio vezes a entalpia do gás bromo na fase gasosa. E de modo semelhante ao anterior, nós podemos escrever uma equação genérica. A equação genérica se torna a seguinte: a entalpia de um dado composto, nesse exemplo, o ácido bromílico, vai ser igual à variação de entalpia de formação desse composto, somado com o somatório das entalpias dos elementos que constituem esse composto. Então, esta última equação é uma equação genérica que pode ser aplicada para qualquer outra reação química. Passando adiante, para enfatizar o que seria a lei de Hess, nós temos uma reação que seria a síntese do cloreto de sódio, que no caso é a última reação que aparece no slide em vermelho. Só que nós vamos abordar essa síntese a partir de um dado método, denominado método 1, que seria, na verdade, um conjunto de 3 reações químicas. A primeira reação em preto, nós temos que o sódio no estado sólido mais água na fase líquida interagem, gerando hidróxido de sódio na fase sólida e meio mol de gás hidrogênio, de modo que a entalpia, o calor liberado desta reação é menos 139,78 kJ/mol. Já na segunda reação, eu tenho meio mol de gás hidrogênio reagindo com meio mol de gás cloro, formando o ácido clorídrico de tal modo que a entalpia desta reação é menos 92,31 kJ/mol. Já na terceira reação, nós temos ácido clorídrico na fase gasosa reagindo com hidróxido de sódio na fase sólida, formando o cloreto de sódio na fase sólida e liberando água na fase líquida. A entalpia dessa reação é menos 1,179,06 kJ/mol. A partir do conjunto dessas 3 reações, nós podemos simplesmente eliminar os termos semelhantes que estão em lados opostos da equação. Por exemplo, se olharmos para a primeira reação, nós vamos perceber que aparece meio mol de gás hidrogênio nos produtos. Se olharmos para a segunda reação, nos reagentes, aparece também meio mol de gás hidrogênio nos reagentes. Então, veja que eles estão em lados opostos e em equações diferentes. Então, eu posso cancelar meio mol de gás hidrogênio na primeira equação nos produtos com meio mol de gás hidrogênio na segunda equação dos reagentes. De modo análogo, eu posso também cancelar outros termos semelhantes. Por exemplo, se olharmos para a segunda equação nos produtos, nós teremos ácido clorídrico, enquanto na terceira reação nos reagentes nós teremos também ácido clorídrico. Então, veja que as quantidades dessas substâncias são iguais, então eu posso cancelar o ácido clorídrico da segunda reação no produto com o ácido clorídrico da terceira reação nos reagentes. De modo análogo, também eu posso cancelar a dependência da água na primeira reação nos reagentes com a água na terceira reação nos produtos. Então, feito todos esses cancelamentos dos termos semelhantes que estão em lados opostos das equações, no final das contas vai sobrar apenas o sódio sólido com meio mol de gás cloro, formando o cloreto de sódio. Qual seria a entalpia dessa reação? A entalpia seria a soma algébrica das entalpias das reações parciais. No caso, como os 3 valores de entalpia são negativos, fazendo aqui o somatório, nós teremos um valor também negativo de menos 411,15 kJ/mol. Então, veja que a última reação, que no caso é a síntese do cloreto de sódio, foi produzida a partir de uma sequência de 3 reações diferentes. Agora, vamos avaliar o método 2, a mesma reação que seria a síntese do cloreto de sódio a partir do sódio mais meio mol de gás cloro. Porém, essa reação é obtida a partir de 2 reações. A primeira reação em preto seria meio mol de gás hidrogênio reagindo com meio mol de gás cloro, formando o ácido clorídrico e a entalpia é menos 92,31 kJ/mol. Enquanto que na segunda reação nós temos o ácido clorídrico reagindo com sódio sólido, formando cloreto de sódio também sólido e liberando meio mol de gás hidrogênio, e a entalpia dessa reação é menos 318,84 kJ/mol. Ao final das contas, nós podemos cancelar os termos semelhantes,
neste caso, quais são os termos semelhantes? É o gás de hidrogênio que aparece no reagente da primeira reação, meio mol de gás de hidrogênio, com o gás de hidrogênio que aparece na segunda reação, meio mol de gás de hidrogênio nos produtos. Nós podemos também cancelar o ácido clorídrico que aparece nos produtos da primeira reação com o ácido clorídrico que aparece no reagente da segunda reação. De tal modo que, ao final do processo, nós teremos apenas o sódio sólido com meio mol de gás cloro produzindo cloreto de sódio na fase sólida. Então, veja que essa reação é a mesma reação do método anterior, método 1, porém, ela foi obtida a partir de duas reações diferentes do método 1. Mas o somatório da entalpia global do processo é o mesmo valor, menos 411,15 kJ por mol. Então, esses dois exemplos, eles enfatizam o que seria a lei de Hess. Então, a lei de Hess estabelece que a variação de entalpia de uma dada reação química depende apenas do seu estado inicial e do estado final, e não depende, portanto, da sequência de reações pelo qual uma reação global é obtida. Depende apenas dos estados iniciais e dos estados finais. Esta, portanto, é o enunciado da lei de Hess. Vamos agora considerar a definição de entalpia, já vista no módulo anterior. Equação 2, a entalpia, simbolizada por H, é numericamente igual à energia interna mais o produto pressão vezes volume. Nós podemos escrever a entalpia do reagente como sendo H1 igual a energia interna 1 mais pressão 1 V1, enquanto a entalpia dos produtos como sendo H2 sendo igual a U2 mais P2 V2. Então, feito isso, agora vamos calcular a diferença de entalpia entre reagente e produto, ou seja, H2 menos H1. Então, nós vamos simplesmente subtrair esses termos. H2 menos H1 é igual a U2, no caso, energia interna, mais P2V2, menos U1, energia interna do reagente, menos P1V1. E aí nós vamos reorganizar esses termos, e feito isso, nós percebemos que existe um termo em comum. Então, na equação vai aparecer H2 menos H1 como sendo ΔH, U2 menos 1 como sendo a variação da energia interna, ΔU, mais, e aqui vai aparecer a diferença das pressões P2 menos P1 vezes o volume. Então, veja que, no caso, admitimos que o volume V1 seja igual ao volume V2, já que a transformação é feita a volume constante, é uma transformação isovolumétrica. Então, iremos substituir V2 e V1 por simplesmente V, colocando esse volume em evidência. Na penúltima equação, ele já aparece sem o índice 1 ou 2. E já na última equação, nós simplesmente vamos substituir os valores da pressão P2 e P1 pela equação do gás ideal. E nós sabemos que a pressão na equação do gás ideal é igual a nRT sobre V. E esse termo aparece já na última equação. Porém, o N2, para simbolizar que se trata do número de mols dos produtos, e o N1, para simbolizar que se trata do mol dos reagentes. Então, assim, a entalpia a volume constante é dada por ΔH igual a ΔU mais variação do número de mols N2 menos N1 multiplicado por RT. Então, veja que, vou voltar aqui no slide anterior, veja que, colocando aí o termo RT sobre V, que está dentro do parênteses em evidência, esse termo sai de dentro do parênteses, mas aí a gente consegue cancelar o volume que está no denominador com o volume que está no numerador, sobrando apenas o termo RT. E por isso que, nesta primeira equação aqui, aparece apenas o RT. Então, feito isso, nós podemos reescrever essa equação como sendo ΔH igual a ΔU mais ΔN, que seria a variação do número de mols do produto menos reagente, multiplicada pelo termo RT, equação 3. E nós podemos escrever uma equação análoga, considerando que a entalpia é o calor à pressão constante. Então, eu posso escrever de acordo com a equação 4, no lugar de ΔH, eu posso escrever calor à pressão constante. Do mesmo modo, conhecendo a definição de energia interna como sendo calor a volume constante, eu posso substituir o termo ΔU por QV, que seria o calor a volume constante.
E o último termo, ΔNRT, ele permanece na equação 4. Então, a equação 3 e a equação 4 são duas formas de escrever a relação entre a energia interna e a entalpia, ou, no caso, o calor a volume constante e o calor a pressão constante é um processo reacional. Apenas os números de mols gasosos devem ser considerados nas equações 3 e 4. Os reagentes aquosos, líquidos ou sólidos, eles são desprezados. Então, explicando agora a dependência do calor da reação com a temperatura, nós podemos escrever a definição de entalpia como sendo entalpia dos produtos, H2 menos entalpia dos reagentes, H1, e eu vou simplesmente derivar essa equação. Aplico aqui a derivada do ΔH, a derivada do H2 e a derivada do H1. Feito isso, eu vou simplesmente pegar essa equação e dividir por uma taxa que seria a variação de temperatura dt. Então, perceba que na terceira equação, todos os termos estão divididos por dt. E aí, na quarta equação, do lado esquerdo, eu apenas reescrevi esse termo, que seria a derivada da variação de entalpia dividida pela derivada da temperatura, igual, e aqui nós vamos substituir a derivada da entalpia dos produtos pela derivada da temperatura por um outro parâmetro, que seria Cp, que seria a capacidade calorífica à pressão constante dos produtos. E, de modo análogo, a derivada da entalpia dos reagentes sobre a derivada da temperatura seria a capacidade calorífica dos reagentes. E essas capacidades caloríficas são, portanto, tabeladas. E aí nós temos aqui do lado direito das equações no slide, nós temos que a derivada da entalpia, da variação de entalpia dividida pela derivada da temperatura, é simplesmente igual à variação da capacidade calorífica que acontece no sistema. Então, feito isso, eu posso simplesmente trazer esse termo dt, que aparece no denominador do lado esquerdo da equação, para o lado direito da equação, e ele vai multiplicando a variação da capacidade calorífica ΔCp. Feito isso, eu vou simplesmente agora integrar a equação, aplico a integral do lado esquerdo da equação, vai aparecer a integral de d de ΔH, do limite inferior T1 ao limite superior T2, como sendo igual à integral de ΔCp dt no limite inferior T1 ao limite inferior T2. Então, a integral, resolvendo esta equação, a integral da derivada de ΔH vai nos dar a variação dessa propriedade. Assim como a integral de dx é x2 menos x1, a integral de d de ΔH é ΔH2 menos ΔH1. Então, resolvemos o lado esquerdo da equação e agora do lado direito apenas reescrevemos o termo integral de ΔCp dt. Então, chegamos aí nessa última equação e a partir daí, essa última equação, nós vamos simplesmente pegar o ΔH, a variação ΔH1, jogar para o lado direito da equação, isolando a variação de entalpia do estágio final. Então, o que seria... Eu posso escrever essa equação de modo diferente. Seria a equação 5. ΔHT, que seria uma temperatura final, é igual a ΔHT0, que seria uma temperatura padrão. A gente pode adotar, por exemplo, a temperatura de 25 graus Celsius, mais a integral de ΔCp dt. Então, a equação 5 eu consigo fazer a previsão da variação de entalpia em qualquer temperatura se eu souber a variação de entalpia da reação nas condições de temperatura ambiente a 25 graus Celsius e conhecendo também a variação das capacidades caloríficas, que são valores tabelados. Então, a equação 5 ela tem essa utilidade. Eu posso reescrever essa equação 5 conforme o modelo da equação 6. No lugar de ΔH da temperatura final, eu posso escrever simplesmente como sendo, aliás, a equação 6 ela é uma equação que descreve a capacidade calorífica em função da temperatura. A capacidade calorífica seria uma função do tipo A mais BT mais CT ao quadrado mais DT ao cubo, e aí eu posso substituir esses valores de A, B, C, D, e também os valores das temperaturas para achar a capacidade calorífica Cp. Então, a equação 6 seria uma expressão para calcular a capacidade calorífica Cp. A capacidade calorífica
tem essa função matemática do tipo A mais BT mais CT ao quadrado mais DT ao cubo, sendo A, B, C e D constantes numéricas, e T seria a temperatura termodinâmica do processo. Essas são nossas referências. E a dica: dedique-se agora, pois a sua dedicação, sem dúvida nenhuma, irá valer o esforço realizado.